Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai trazer 3 símbolos para falar nesse vídeo: a adaga, a taça e as roupas. Léo, mais uma vez eu insisti para você pra gente falar sobre o simbolismo, a representação do cabelo, mas você vetou. Eu vetei porque não vai ser dessa vez que vocês vão ter esse prazer. A gente vai falar hoje sobre 3 instrumentos muito usados no cotidiano, mas também tem um simbolismo que extrapola a nossa vida cotidiana. A adaga e a faca é um instrumento pontiagudo que serve para ceifar alguma coisa, para cortar cebola, não é? Para aqueles mais hardcore, para cortar um coração de boi, não é? Exatamente. Então, no nosso dia a dia, ela tem uma função super comum. A gente usa para cortar, usa ali para manusear um aparato menor de corte para coisas do dia a dia, como principalmente a culinária. Mas ela vai além disso. A adaga e a faca, elas já foram usadas e são ainda, mas foram muito mais usadas antigamente como armas. E uma arma que fazia com que a pessoa que fosse usá-la precisava chegar perto do seu oponente. E uma das grandes curiosidades disso é que aquela ordem dos Hassassin, do Velho da Montanha, que aterrorizava ali a região do Oriente Médio durante a época das Cruzadas, eles usavam a adaga como a última arma a ser apreendida por um assassino, porque era a arma que dependia de chegar num contato íntimo com a sua vítima, e que normalmente quando o assassino chegava nesse contato íntimo, a vítima não tinha a menor chance de sobrevivência e o assassino, em geral, sabia que ele seria capturado. O termo então vem dessa cultura mais islâmica, eu posso chamar assim? Sim. Porque os assassinos eram... Era uma dissidência do islamismo, né? Eles tinham uma crença própria. Dizem que o nome vem por causa do hashish, né? Eles usavam o hashish para entrar em estado alterado de consciência e cometer os atos de terrorismo, o assassinato que eles faziam na época, e daí vem o nome Hashashin, ou assassinos. Muito bom. Agora, dentro da simbologia ou até do uso místico, mágico, a gente tem um símbolo fálico ali. Tem, exatamente. E tem até um nome que normalmente a gente usa na magia, que é atame. É uma adaga cerimonial que a gente vai usar dentro de uma cerimônia. E olha só, essa adaga, ela não é usada só simbolicamente para estar num altar. Ela nasce com uma função cerimonial muito específica, que é o sacrifício, a imolação. Então, dependendo do povo que a gente vai estar falando, esse sacrifício era feito de animais ou até de humanos. Vixe Maria, a gente tem isso na Bíblia. Tem isso na Bíblia, por exemplo. A gente tem isso, por exemplo, em algumas culturas mesoamericanas, como os astecas e os maias. Esse tipo de cultura usava uma faca cerimonial, era uma faca especial para esse tipo de coisa, para que ela fosse usada para um sacrifício, uma imolação. Não é à toa que hoje tem alguns ritos modernos, principalmente alguns de matriz africana, que tem a feitura da mão de faca, que é a pessoa que pode fazer a imolação dentro de um rito desse. Para alguém que não quer fazer um sacrifício literal, Léo, para alguém que quer fazer um sacrifício metafórico ou sacrificar questões pessoais, coisas que não fazem mais sentido, e para além disso, para que serve uma adaga num altar pessoal? Ela vai representar então essa energia da ação, do corte, de tirar coisas que eu não quero mais, e aí, como o Bruno falou, ela está associada a essa questão do falo, então ela vai estar associada justamente com essa coisa da vontade aplicada a alguma coisa. A ação propriamente dita. A ação propriamente dita. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu estou ali com um problema com uma pessoa, e essa pessoa está me perseguindo, é um stalker da internet, alguma coisa assim, e eu quero cortar relações com essa pessoa. Eu posso ter, por exemplo, uma dessas facas consagradas no altar, como alguns sacerdotes fazem, e aí eu escrevo o nome dessa pessoa, escrevo o meu nome, eu coloco numa fita, e aí eu posso cortar essa fita simbolicamente, representando a separação dessa energia. Isso pode ter um efeito psicológico, que aí o seu inconsciente entende que realmente você está rompendo aquela relação, Sim. Ou até mágico, né? Esse ideal, essa intenção, ela vai espalhar para o universo e vai cortar esse laço de relacionamento. Alguma coisa a falar sobre aquelas adagas, inclusive aquela que você me deu para representar a minha vontade, que tem uma proteção, que você tira ela da capa? Então, aquilo ali chama bainha, e é uma palavra que deriva da palavra original em latim chamada de vagina. A bainha, é verdade, a bainha onde os romanos guardavam o gladius,
que era a espada romana, chamava de vagina. Então o nome vagina que a gente dá hoje é o nome que vem dessa bainha onde a espada era guardada. Rapaz, isso aí eu não sabia não, olha que impressionante, muito bom. E aí, Léo, nós temos a apresentação. Exato. Nós temos a roupa, o que a gente veste em determinadas situações. Já que a gente está no meio mágico, vamos continuar no meio mágico. É muito importante quando a gente vai num ritual, seja ele um ritual de uma ordem, de uma filosofia ou de uma religião, não importa o lugar do mundo que você vai, essa pessoa que conduz o ritual, ou seja, esse sacerdote, ele vai estar com uma vestimenta especial. Seja um xamã da Sibéria, seja o Papa lá no Vaticano. Todos eles vão estar com uma vestimenta que é sagrada, ou que representa a sacralidade daquele cargo. Apropriada, né? Exato. Por mais que a vestimenta possa parecer simples aos nossos olhos, como por exemplo a vestimenta de um pajé, de um xamã, pode olhar e falar, mas é meia dúzia de pena, uma tanga, um negócio. Não. É uma vestimenta que tem um propósito. E aquele propósito, ele é sagrado, ele tem um símbolo ali que é muito importante. Isso nos leva à ideia de que as roupas, a forma com que a gente se veste, é a forma com que a gente é simbolizado para o mundo. Então, se um sacerdote faz isso porque ele sabe muito bem que ele precisa estar simbolizado para o mundo, quando a gente escolhe colocar uma roupa, quando a gente se veste de determinada maneira, a gente está escolhendo exatamente a forma com que a gente quer se simbolizar para o mundo. É a nossa expressão. Pode não ser a expressão mais profunda, dependendo do nível de conhecimento que a gente tem sobre nós, mas tem a ver com circunstâncias e expressão. Quando você vai no show, é muito provável que você, no mínimo, pense um instante como é que você quer ir no show. O pessoal que está no palco, os músicos, por exemplo, eles não vão de qualquer coisa. Ainda que for algo simples, como o Léo falou, provavelmente aquilo tem um propósito, está expressando alguma coisa específica. Kurt Cobain, com o Nirvana, se expressava de uma forma bastante simples, não despropositadamente, mas existia um propósito naquilo, consciente ou inconsciente. Exatamente, aí você vão nascendo os estilos, inclusive. Sim. Como, por exemplo, o estilo grunge, Exato. que é o estilo que nasce em Seattle, lá nos Estados Unidos, ou Seattle, como é conhecido aqui no Brasil. Por favor. Onde vem lá o Pearl Jam, o Nirvana, Soundgarden, um monte de bandas que tem aquele mesmo estilo, e é um estilo que vai influenciar a vestimenta de milhões de jovens no mundo inteiro. Isso. Num show de metal, você vai ver a galera geralmente de preto, mas assim, uso preferencial de couro, aquela coisa. Até se os músicos não estiverem desse jeito, rola um estranhamento. O que está acontecendo, né? Se você não é um cavaleiro medieval que se vestia de armadura para dizer que você era um cavaleiro, você hoje deve se vestir provavelmente com roupas modernas. A gente hoje procura buscar roupas que não só tenham essa representação de para onde eu vou, o que eu vou fazer, mas que principalmente hoje a gente busca muito conforto. E esse é o gancho que eu queria. E aí é que entra a Insider! Yes. Uma marca de roupa funcional e com diferenciais tecnológicos, Léo Lousada. Exatamente. Nada melhor que para o mundo moderno você estar vestindo uma roupa moderna. Uma roupa como eu e o Bruno estamos vestindo nesse momento. A Insider ela é incrível porque ela tem... primeiro que assim, a qualidade do tecido é impressionante. Absurdo. A bichinha, gente, se ela tiver amassada, ela desamassa sozinha com o calor do seu corpo. Não precisa passar. Não precisa passar a camiseta. Além dela ser confortável, de ser, olha, a cor da nossa, pretinha, a bicha não desbota. Então, assim, é o tipo de roupa que para você demonstrar, dentro dessa temática que a gente tá, que você se preocupa com conforto, que você se preocupa em estar bem, né, bem vestido, né, no sentido de estar confortável, de estar com uma roupa com a cor bonita, com um corte bonito. Eu tô usando uma M aqui, o Bruno tá usando uma P, mas tem um monte de tamanhos diferentes. Dá pra você consultar no site deles, inclusive. XGG. Tem até XGG, galera. E aí uma coisa que tem a ver com o que a gente tá falando diretamente. Durante muito tempo, as palestras que eu dou e a gente vai em lugares, em eventos e dá palestra, eu sempre fiquei com muito receio de levantar o braço. Porque sei que não só suo muito, como eventualmente tem uma mancha de desodorante ali. Aí eu passei a testar Insider. É verdade, antes até de qualquer coisa que a gente tá fazendo aqui, patrocínio e tal. E cara, eu
deixei de ter esse receio, porque ela evapora muito rápido. Então mesmo que você sue mais, a evaporação dela é absurda, assim. Então você tá pegando aquele dia quente também, a gente eventualmente viaja para fora do país, Egito e tal. Meu, a gente usa uma dessa aqui, é outra coisa, é outra realidade. É muito melhor do que uma camiseta normal, que não tem a tecnologia. E eles têm mais do que camiseta, Léo. Ah, tem cueca, tem meia, shorts. Eu tô, inclusive, usando a cueca da Insider agora, neste momento. E, obviamente, eu não vou mostrar para vocês, porque vocês não merecem isso, mas é muito bom. Porque essa tecnologia de dissipar o calor, eu vou dizer para vocês que ela é boa lá na cueca também, gente. Então, se você gostou, a gente quer dar um presente para vocês. Se você já conhece a Insider, aproveita o presente, que você já sabe que a qualidade é ótima. Se você não conhece, é a sua chance de conhecer. Eu te convido a conhecer, a usar uma peça dessa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda vai falar, ainda bem que esses caras me apresentaram a Insider. Esse presente para vocês é um cupom que é o Humanidade 12. Vai lá no site da Insider, digita Humanidade 12 na sua compra lá no local do cupom, você vai ter um desconto especial que o Conhecimento da Humanidade está te dando, certo? E tem um link específico aqui que você pode acessar na descrição e também no comentário fixado. Exatamente, só clicar no link, lá tem o cupom, tem a descrição, entra lá, conhece os produtos, vê o que você gosta, o que faz sentido para você, e compra, experimenta, porque o negócio é bom. Quando a gente tá falando de expressão, eu me lembrei de um caso. Eu tinha acabado, a gente ainda não tinha formado o canal, eu tinha acabado de fazer minha transição de saída do RH, e eu tive os meus chefes, que agora eram ex-chefes, me chamaram para um almoço despretensioso. E eu fui vestido, Léo, com um moletom furado, e eles tudo de social, não sei o que, pro almoço me viram assim. Pô, eu poderia ter me arrumado um pouquinho, porque mostrava um pouco, não tanto o meu desleixo, que era o caso, mas a minha tentativa de desconexão com aquele universo, que eu não queria mais estar conectado. Fui para um extremo que não precisava. Mas aquilo me deu... Quando eu saí de lá, eu falei, pô, calma aí, como é que eu tô emocionalmente, inclusive? E aí eu fui entendendo que eu não precisava entrar, e aí foi quando eu te liguei e falei, vamos montar o canal? O Bruno, indigente naquela época, montou o Conhecimento da Humanidade. Junto contigo, né, com aquela força toda. E é isso aí. Outro dia eu vi um grande músico, que eu gosto muito, falar que, pô, eu me arrumo pros shows, eu me arrumo pra fazer tal coisa, até em respeito. Pô, achei isso sensacional e comecei a mudar um pouco essa ideia de vestimenta mesmo, sabe? Eu achei muito legal outro dia que eu vi um meme, que tá o James Hetfield, que é o vocalista do Metallica. Ele tá lá na rua, de calça jeans, camiseta tipo essa da Insider aqui de boa, segurando lá umas sacolas de compra, nada vestido que nem o heavy metal ou o metal. E aí a legenda é assim, esse é como o vocalista do Metallica se veste. Aí embaixo tinha um fã todo pintado, de cabelo comprido, de couro, sei o quê, e assim é como o fã se veste. Exatamente. Mas é a coisa de se reconhecer, de fazer parte de uma tribo. E tribos tinham um costume muito bacana na antiguidade, eles dividiam entre eles bebidas sagradas, e para isso eles precisavam usar cálices cerimoniais. Chegamos no receptáculo sagrado. Olha aí. Que vai receber o seu Atami. Exato. Então, se o Atami era aquela energia de ação aguda, o cálice é o receptivo, é o que contém, o que dá forma às coisas. Então a gente vai ter desde cálices super primitivos, como o próprio crânio de animais, ou até o crânio humano, porque a partir do momento que você bebe daquele crânio de um ancestral, você herda a sabedoria dele, até cálices mais bem ornamentados, com joias, com ouro, com um monte de coisa, ou seu cálice de cristal que você comprou em qualquer loja aí de armarinhos pela vida. E o copo também, né? O copo também, o copo vai ser uma adaptação dessa história da taça, mas a gente vai ter a taça como uma coisa normalmente mais ligada à cerimônia. Não à toa a gente usa taças de champanhe, taças de vinho, para fazer os brindes quando a gente vai comemorar alguma coisa. Então, como que funciona isso? Você tem uma taça, como você falou, que dá forma, então se você coloca um conteúdo, ele fica ali, ele recebe a forma que tem a taça, mas ao mesmo tempo você tem o Atami e a taça sendo representados juntos. Exato. Mas vamos combinar, se você coloca o Atami, ele fica meio mambembezinho, né? Não fica uma coisa assim. Então como é que se usa essa troca energética que a gente convencionou, infelizmente, chamar de masculino e feminino, mas que tem essa coisa
de yin yang, que tem essa coisa de polaridade? Normalmente nos rituais a gente vai usar esses instrumentos para representar o casamento dessas duas energias. Lembrando que cada ritual ele precisa da energia de ação e também da energia de recepção. Porque ao mesmo tempo que eu estou agindo, eu também estou recebendo algo, seja de fora ou seja de dentro. Então eu vou ter essa representação, muitas vezes ela fica no altar, um dentro do outro, aí você tem que arrumar um cálice que segure bem aquele atame, ou um do lado do outro. Uma curiosidade muito bacana, por exemplo, na Wicca, que é uma religião que usa muito desses símbolos cerimoniais, como o atame e o cálice, em determinado ritual, é o homem que segura o cálice, Olha só. e é a mulher que segura o atame, justamente para mostrar que nós todos temos essas duas energias. E aí esse cálice que representa essa energia receptiva, restritiva, formativa, gestativa, que agrupa, que junta, que organiza, que ordena, que nutre. Vai estar tudo dentro dessa energia do cálice. Então o cálice ele vai trazer toda essa simbologia, não só na magia, mas ele transborda para o nosso dia a dia quando a gente brinda uma taça de champanhe. A hora que a gente brinda, a gente está dizendo, eu estou atraindo para mim, porque é uma coisa de atração, prosperidade, porque a champanhe é uma bebida cara. Quando eu brindo, eu faço aquele barulho, eu estou jogando esse intento para o universo, estou fazendo o som carregar isso para o universo. De cristal, né? De cristal, então plim, fica aquela coisa. Então a gente brinda com as taças justamente porque a gente quer se nutrir, a gente quer agregar, se organizar, tudo dentro de uma prosperidade ou de saúde, é o que normalmente a gente faz, né? Saúde é o que a gente pede porque a saúde é a base de qualquer coisa para a gente ter sucesso. Então se o atame ele tem essa coisa de romper, como nessa magia aí que você trouxe, a taça ela vai ter uma característica de gestar, de nutrir, de trazer. É isso? É isso aí. Então se eu colocar, em vez de o nome da pessoa que está me stalkeando, eu colocar o nome da pessoa numa taça, eu estou fazendo uma amarração? Você tá meio que trazendo ela para perto de você. Rapaz, é mesmo? É mesmo. Estão me ensinando aqui no YouTube uma magia de amarração? Não é só isso, mas é um símbolo que você está trazendo aquela pessoa para dentro do seu útero, para dentro do de seu você, universo. Do seu universo, seu útero, seu universo, onde as coisas que você cria são gestadas. Pode ser, inclusive, a representação dessa pessoa, né? Exatamente. De um mestre e tal, coisas assim. Exatamente. Então, olha que bacana, a gente viu o atame, o cálice e a roupa. Então, quando você vê um sacerdote com um atame, um cálice, com uma roupa sacerdotal, você agora vai entender o que aquele trio representa naquele momento. Excelente. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você mais usa, atame, roupa. Esperamos seja roupa. Um beijo no seu coração e até a próxima. E esfirras da Insider para vocês.